apresentar o professor Demerval sobre a relação, e agora eu diria um acento importante dessa brava nordestina, né, de adoção, que colocou a sua vida intelectual em coerência com a sua vida prática e dedica o seu tempo, a sua força, e que não é pequena, de uma guerreira, para desenvolver a teoria materialista histórica dialética. E em relação à sua vida de militância, desde os anos 80, mais propriamente, numa luta organizada dentro e fora da universidade, numa luta política organizada em seu partido, organizada também junto aos movimentos sociais para construir a revolução socialista, enfrentar o capitalismo. Então, essa é a professora Celi, que eu tenho a maior honra de apresentar agora para fazer a sua fala numa comemoração histórica. Ontem eu não estava aqui presente, mas eu já soube da sua brilhante fala, professora, e hoje eu vou ter esse prazer de ouvi-la. Com você. Meu coração está saindo aqui na garganta. É uma emoção muito grande poder comemorar esses 20 anos e tê-los presentes nessa festa. Agradecer ao professor Demerval Saviani, que quando o convidamos não titubeou nem um minuto e aceitou o convite. Também dizer que é um prazer estar na mesa com a professora Cássia Damiani, que é da Universidade Federal do Ceará, uma estudiosa da área do esporte e que hoje desenvolve suas atividades profissionais junto ao Ministério do Esporte. Mas eu queria, antes de entrar na fala, de dizer para vocês qual é a lógica do raciocínio que eu organizei nesse momento. Eu queria saudar aos professores da educação do campo que estão presentes e queria que vocês se levantassem, por favor, para que todos os reconhecessem. São professores que vieram da licenciatura, professores da Escola da Terra, que fizeram uma opção que não é fácil assumir e levar à frente. É desenvolver o trabalho pedagógico nas escolas do campo a partir da teoria pedagógica histórico-crítica. Eu quero saudar também os estudantes e professores que constituem o Coletivo do Pará. O Coletivo do Pará, que atravessou o Norte e Nordeste e está aqui também. O Coletivo da Paraíba, o Coletivo de Pernambuco, o Coletivo de Sergipe, o Coletivo de Alagoas, os coletivos que vieram do interior, destacando Feira de Santana, saudados que vieram também do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Meus amigos, colegas, pesquisadores, professores. Saudar também, em especial, aos mestres e doutores com quem eu tive a oportunidade de compartilhar um desafio histórico que foi o de não abrir mão de uma referência teórica, de não abrir mão de um dado projeto histórico que em condições adversas defendemos e a partir do que construímos mais de 50 teses e dissertações que dizem do acúmulo de um conhecimento que não pode ser negado e é um conhecimento que está a serviço da classe trabalhadora. Quero saudar também a minha colega, a minha amiga Beth Varjal, uma das autoras que está aqui presente, e saudar em especial, sem a qual eu certamente não estaria aqui,
porque recebi dela, quando ainda jovem, de 20 e poucos anos, colega de trabalho da professora Michele Ortega Escobar, as principais lições do que é o comunismo, do que é o socialismo, do que é o materialismo histórico dialético, e com quem tive a oportunidade, portanto, junto com Beth Varjal, levar a contribuição mais importante do coletivo de autores. E os senhores ontem verificaram isso pelos fatos. Portanto, Michele, o meu carinho, o meu amor, o meu respeito, a minha consideração e principalmente dizer, sem você eu não seria o que sou. Vamos ao debate. Quem faz os slides? Veja só, a minha intervenção aqui nesse momento, ela, em primeiro lugar, vai recuperar rapidamente, só para lembrar para todos, e teve alguns que chegaram hoje, o que eu falei ontem. Em primeiro lugar. Segundo lugar, eu vou recuperar as bases teóricas da metodologia crítico-superadora. Em parte facilitado, em muito facilitado, a exposição do professor Demerval Saviani, que nos apresentou uma concepção de sociedade, uma concepção de homem, uma concepção de educação, uma concepção de metodologia e também apresentou para nós que contribuições esta teoria educacional traz para a área específica da educação física. Então, eu vou recuperar e vou aprofundar um pouco mais essa base teórica, porque nesse evento, e pelos 70 trabalhos apresentados pelos estudantes e professores que a gente teve a oportunidade de assistir ali, a gente viu que existe sim uma preocupação de desenvolver a educação física, de tratar do objeto da cultura corporal e fazê-lo com uma constante base teórica. Então, eu vou trazer alguns elementos de como nesses últimos 20 anos nós viemos aprofundando essa base teórica. Para, então, no momento final, no terceiro momento do meu raciocínio, apresentar, recuperando o que o professor Lombardi, que nos honra com a sua presença, tratou na sua última aula, na semana passada, que é justo a elaboração, que ele chama de elaboração marxiana tática, para além da crítica, que é fácil de localizar e fazer. E dentro desta busca da elaboração da tática, eu quero concluir explicitando o que eu reputo como sendo uma das grandes contribuições da área específica da educação física no diálogo com a pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica no nosso país vem desenvolvendo um trabalho altamente consistente para bater nos pilares centrais do projeto de mundialização da educação, que é regido pela lógica e pelo interesse do capital. E principalmente o professor Nilton Duarte, ele tem nos chamado a responsabilidade para batermos nos pilares centrais de toda uma teoria que busca beber no escolonovismo, que busca beber no tecnicismo, que busca
viver no construtivismo e assenta o que nós conhecemos como a pedagogia do aprender, aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Nós, do campo específico da educação física, tratando do nosso objeto, a cultura corporal, estamos reconhecendo que, junto com os movimentos de luta social, junto com todo o processo pré-revolucionário na América Latina, estamos levantando novos pilares para um projeto de formação humana, um projeto de escolarização que se contrapõe a esse projeto do capital. Então, esse é o meu terceiro momento. Ontem, ontem eu dizia que uma proposição teórica, uma teoria, ela não nasce da cabeça de algum cientista. A teoria histórico-crítica não nasceu da cabeça do professor Demerval Saviani. Assim como a metodologia crítico-superadora não nasceu da cabeça do coletivo de autores. São as condições materiais da existência humana que colocam necessidades fundamentais aos quais a humanidade responde com as condições objetivas que lhes são colocadas. E nesse sentido, portanto, nós recuperamos ontem os anos 70, 80 e 90 para delinear o que é que tinha a nível mundial, a nível nacional, a nível regional, a nível de um Estado que estava colocado como um desafio que coletivos enfrentaram, se posicionaram e deram direção ao processo político, ao processo educacional, ao processo de formação humana. E, portanto, ontem nós reconhecíamos que, fundamentalmente, os países imperialistas impunham aos países da América Latina o que continuam impondo. É a desumanização, que está chegando a níveis tão alarmantes que pesquisadores do campo da educação dizem: a humanidade está fadada a desaparecer, a continuar o modo de produção capitalista. Portanto, para responder a esta destruição das forças produtivas, que passa pela destruição da classe trabalhadora, que passa pela destruição da escola, que passa pela destruição do processo de formação dos trabalhadores, se levantaram-se forças políticas. E essas forças políticas organizaram coletivos que responderam. E nós tivemos o privilégio de, no estado de Pernambuco, conviver com um coletivo político que decidiu dar um contraponto. E esse contraponto é o que nós vamos levar como contribuição ao coletivo de autores que completa 20 anos. Dizíamos ontem, portanto, que nós temos que reconhecer os sujeitos desse coletivo e não restringi-lo ao coletivo de autores. Falávamos ontem também da base teórica, e que o coletivo de autores, ele está referenciado e teve hegemonicamente a influência do materialismo histórico dialético. A professora Beth vinha de um trabalho com o professor João Francisco, aonde ela se dedicava a ler Lenin e a entender quando é que se esgota uma teoria. Uma teoria se esgota quando ela não responde mais às necessidades humanas do processo revolucionário. E aí colocávamos o que é imprescindível para que a gente reconheça que uma reflexão pedagógica realmente contribui para construir uma teoria e se coloca no marco revolucionário. Para que uma teoria esteja no marco revolucionário, é preciso que ela parta do real concreto.
e não das ilusões e das ideias e das representações que tem do mundo. E, portanto, a reflexão pedagógica, ela precisa partir do que no coletivo de autores está designado como a dimensão diagnóstica. Segundo lugar, uma teoria para se colocar no marco da revolução, ela tem que tomar uma posição de classe. De classe. Porque nós vivemos uma sociedade de classe e no coletivo de autores está escrito uma reflexão pedagógica para se colocar no marco revolucionário, ela tem que ter judicatividade. Judicatividade. Tu tem que tomar uma posição. Tu não pode dizer que é tudo relativo. Tu não pode dizer que depende. Tem que tomar a posição de classe. E em terceiro lugar, o coletivo de autores dizia uma reflexão pedagógica se coloca no marco revolucionário quando ela traz para si, chama para si a dimensão teleológica. O que significa isso? A dimensão de colocar um horizonte histórico. Histórico. E nesse sentido, ali dentro do coletivo de autores, que muitos querem colocar no lixo, que muitos dizem superado, que muitos dizem inacabada, enquanto uma teoria, e tem razão nesse sentido, ela é uma obra extremamente atual. Extremamente atual. Foram 20 anos de construção. Quando eu digo extremamente atual, eu não estou dizendo que ela não carece de elaborações que nós temos que reconhecer foram feitas em 20 anos de trabalho. São 20 anos de trabalho. E por isso esse evento tem aqui dentro uma referência fundamental na produção de teses e dissertações de 20 mestres e doutores. 50 que eu egoisticamente quero admitir meu egoísmo, formei. Mas são muito mais. Por quê? Porque os que eu formei já formaram. E como disse Demerval Samiani, no quinto EBEM, ele disse: eu já sou pai de filhos que tiveram filhos, que tiveram filhos, que tiveram filhos, e hoje se estende uma obra pelo nosso país que alicerça uma teoria. E, portanto, nós temos que colocar os cinco pilares centrais que estão dentro do coletivo de autores, que estes que se debruçaram a desenvolver conhecimento, tendo como horizonte histórico a superação do modo de produção capitalista e a construção do comunismo, tendo como horizonte histórico a transição do capitalismo para formas de organização social cuja referência maior para nós são os modos de produção socialista, tendo como referência determinadas teorias do conhecimento, tendo como referência, e hoje de forma mais elaborada e avançada, porque quando nós lançamos o coletivo de autores, a obra que o professor Demerval Samiani demarcou e denominou e fez a síntese e apresentou a síntese, tinha 10 anos de existência. Aprofundar um pouco mais o que, para a metodologia do ensino crítico e superadora, considerando a especificidade, significa o trato com o conhecimento da cultura corporal, e porque advogamos que temos que superar os dualismos de corpo e mente, superar as teorias que não dão conta mais de explicar a atualidade como a motricidade humana, para firmar, sim, esse objeto de estudo que fundamenta a prática pedagógica na rede de escolas, fundamenta a organização do processo de formação dos professores e fundamenta uma prática social no âmbito da cultura corporal. Também tratar
de uma contribuição muito importante que depois vai se desdobrar na tese de doutorado da professora Michele, que é a nossa contribuição, que é a crítica à organização do trabalho pedagógico e da didática. E quando nós criticamos a organização do trabalho pedagógico e da didática, nós partimos de uma referência fundamental, que é justo a crítica à didática, que foi elaborada pelo professor Luiz Carlos de Freitas, que, ao criticar as abordagens, coloca como elemento superador uma nova configuração para nós criticarmos a escola, criticarmos o trabalho pedagógico na escola e apresentarmos um elemento superador. E o elemento superador foi de que o professor Luiz Carlos não polarizou mais a explicação sobre a educação na questão de centrar o conteúdo, ou centrar o processo pedagógico no estudante, centrar o processo pedagógico no conteúdo, centrar o processo pedagógico nas técnicas, etc. Ele vai nos mostrar que dialeticamente professores e alunos trabalham, e nesse trabalho pedagógico que tem uma especificidade, que trata de objetivos e avaliação, conteúdo, método, tempo e espaço, se configura o rumo que pode ter a formação dentro de um projeto de escolarização. Portanto, esses 5 pontos que estão dentro do coletivo de autores e que aparecem nos seus capítulos, capítulo a capítulo, vocês vão reconhecer isto aqui, não no grau de elaboração que nós temos hoje, 20 anos depois, com a tese da Adriana, com o trabalho da Érica, com o trabalho da Rosiane, com o trabalho da Joelma, etc. Mas estão lá. No que diz respeito ao projeto histórico, nós firmamos posição que a reflexão pedagógica não pode abrir mão do projeto histórico. E uma das coisas fundamentais, que quando nós observamos um trabalho, é justo recuperar, resgatar a compreensão, o conceito do que é projeto histórico. E, portanto, projeto histórico para nós não é uma abstração que está num horizonte inatingível. Projeto histórico para nós é algo concreto, que está historicamente situado, que pode ser localizado dentro dos partidos políticos. E por isso nós não nos posicionamos, nós, agora sou eu, não o coletivo de autores, nós, os que não abandonamos a referência marxista, nos situamos entre aqueles que reconhecem a importância e a relevância dos instrumentos da luta da classe trabalhadora, e que esses instrumentos, atacados pelo capital, podem sim se degenerar, podem sim ser destruídos, mas cabe a nós reconhecer que o trabalho pedagógico, a reflexão pedagógica não pode abrir mão desta referência histórica. Eles estão saindo porque eles têm que pegar o ônibus, viu? Eles vão para muito longe, eles vão atravessar essa Bahia, eles vão para o sertão baiano. Portanto, as grandes referências que nós temos e o coletivo novo estuda, já que o coletivo velho se dividiu e alguns abandonaram essas posições, o coletivo novo, quando fala de como é que nós vamos compreender o que é projeto histórico, se dirige aos clássicos. E nesse sentido, estuda Lenin, estuda Marx,
e estuda Engels. E na obra de Marx, Engels, Lenin, recuperam aqueles que nos permitem reconhecer que tem uma teoria marxista que explica o que é o Estado, o que é a luta de classes, o que é o trabalho que nós fazemos. Portanto, quem vier estudar por dentro desses coletivos que estão organizados aqui vai se confrontar com esse tipo de leitura que dá a referência marxista para o que é projeto histórico, o que é Estado, o que é poder e assim por diante. A teoria do conhecimento. Quem perpassa esses coletivos, e mesmo esses jovens que estão agora começando na universidade, em Arapiraca, no interior do Pará, etc., eles passam por explicações sobre como nos tornamos seres humanos, como aprendemos, como conhecemos. E o professor Demerval Fabiani demonstrou, não preciso repetir isso, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce homem. É imprescindível que a gente desenvolva a capacidade de conhecer. E aí vem a questão que nós temos que explicar como é que a matéria se desenvolveu a um tal grau que hoje ela se pensa. Portanto, as teorias do conhecimento que nós procuramos nos aproximar são teorias que, por um lado, demonstram que foram dadas muitas explicações idealistas a isso, como conhecemos, e teorias materialistas que permitem efetivamente compreender como ao longo da história da humanidade nos tornamos homens, mulheres, seres humanos e conhecemos. Portanto, aqui a gente já pode delimitar que a cultura corporal perpassou a história da humanidade e em diferentes graus de desenvolvimento a humanidade conhecia, sabia, explicava o que era a cultura corporal. E hoje, no seu estado mais avançado, nós temos expressões da cultura corporal que trazem em si sentidos e significados historicamente elaborados e que nos permitem reconhecer, por exemplo, que hoje o mais avançado no que diz respeito à cultura corporal dentro do modo de produção capitalista é o esporte. Tanto é que ele é hegemônico na política, ele é hegemônico no interior dos currículos escolares. E se vocês entrarem nas escolas, vocês entram nas escolas, e quando vocês perguntam o que é que se ensina na cultura corporal na escola, é o esporte e principalmente o esporte cuja referência é o esporte competitivo de alto rendimento. Por que isso? Porque isso é necessário para manter a lógica do capital, para manter essa lógica, como demonstrou o professor Demerval Fabiani, nos mantém na pré-história da humanidade. Nós vivemos na pré-história da humanidade. E a pré-história da humanidade significa dividir o corpo e a mente. Dividir o corpo e a mente. E hoje se estruturam as instituições, se estrutura o conhecimento científico, se estrutura a formação para continuar mantendo os que pensam como donos e proprietários dos meios de produção e os que fazem como sendo aqueles que serão subsumidos e os que serão explorados. E a forma mais avançada hoje da exploração é o trabalho assalariado. Portanto, a teoria do conhecimento que vai nos permitir entender o que é a cultura corporal, o que é o ser humano e como essa cultura corporal se constrói ao longo da história é o materialismo histórico dialético, que é uma teoria do conhecimento que não é uma teoria do conhecimento que nasceu espontaneamente. Ela nasce em determinadas condições objetivas e encontra, sim,
homens capazes de elaborar sínteses, e esta síntese avançada do que é uma teoria do conhecimento está na obra de Marx e Engels. E nós estudamos os que, seguindo essa trilha do materialismo, sistematizaram explicações sobre o que é o materialismo histórico dialético. E daí nós trabalhamos com Shepton, Kozinski, Kopnin, que são os principais autores que dentro do nosso laboratório nós nos aproximamos para poder nos apropriar das ferramentas de pensamento. E estas ferramentas de pensamento, elas não nascem espontaneamente. Elas precisam ser focadas desde a mais tenra idade. E o desenvolvimento destas ferramentas de pensamento, que na teoria histórico-cultural nós vamos reconhecer como funções psicológicas superiores, elas não se desenvolvem de maneira fragmentada. A fragmentação que vai se instalar no nosso cérebro é em decorrência de intenções claras e objetivas de dividir a mente e o corpo, porque é assim que se domina a humanidade. Portanto, essa teoria do conhecimento fundamenta uma teoria educacional, fundamenta uma teoria pedagógica. E o mais avançado que nós temos no nosso país é a pedagogia histórico-crítica. E nesse sentido, todos os que passam pelo nosso coletivo se aproximam, estudam, bebem nesta fonte que foi sistematizada, organizada, disponibilizada pelo professor Demerval Saviani, que agora também completa 33 anos de obra e cujos principais autores nós podemos localizar no estado de São Paulo, na Unesp, que tem no grupo de Araraquara, com a Lígia Martins, com o professor Newton Duarte, pilares fortes que estão construindo essa teoria. Mas ela não fica ali, ela se espalha. E hoje ela orienta diretrizes curriculares no estado do Paraná, ela entra e também orienta diretrizes curriculares em outro estado, como por exemplo nós aqui na Bahia. Na Bahia nós temos curso de formação de professores para educação do campo com base nesta teoria pedagógica. Portanto, eu não vou entrar em detalhes, estou na frente do maior formulador da teoria, mas vou destacar que nós dialogamos com ela. E dialogamos sempre na perspectiva de reconhecer os elementos críticos, de buscar ver como nós, por incorporação na nossa área específica, podemos dar saltos qualitativos e trazer proposições para a metodologia específica. E aí eu entro na questão da metodologia específica. Vocês viram que este evento foi construído para que nós tratássemos com ênfase a metodologia específica do trato com o conhecimento. E ontem, com o esporte, com a luta, ontem com o esporte e a ginástica, hoje com a luta, com a dança, o jogo, vocês tiveram a oportunidade de, com esses jovens pesquisadores, identificar a raiz das concepções que sustenta o trabalho pedagógico, e dentro desse trabalho pedagógico o trato com o conhecimento. Portanto, aqui nós temos um acúmulo, e eu quero ressaltar deste acúmulo a necessidade do aprofundamento das experiências pedagógicas que vão fazer avançar a
teoria a partir do acúmulo desse coletivo de autores. E por isso nós estamos propondo que deste evento saia um livro que permita demonstrar a síntese que avança, que nós somos capazes de formular agora nesse momento. Outro ponto fundamental a destacar na base teórico-metodológica é a questão da organização do trabalho pedagógico, que está dentro sim de uma metodologia, que está dentro sim de uma teoria pedagógica, que está dentro sim de uma teoria do conhecimento e que constitui sim os rumos de um dado projeto histórico. Dentro da organização do trabalho pedagógico, eu considero que esse é um dos mais fortes pontos da nossa elaboração teórica. E isso decorre muito pela contribuição que a professora Michele Ortega Escobar nos traz com a sua tese de doutorado. Ela entra na escola e ela desenvolve uma metodologia de investigação que hoje serve às novas gerações para estudar minuciosamente a organização do trabalho pedagógico, onde nós vamos localizar objetivos de avaliação, conteúdo, método, tempo e espaço, que é o que dá materialidade ao trabalho pedagógico e que constitui, portanto, teorias explicativas sobre o que é o ser humano, o que é a formação, o que é a escolarização, o que é a educação, o que é a educação física e o que é o trato com o conhecimento da educação física no interior da escola. Muito bem. Eu vou reconhecer que dentro desses pilares de construção, nós estamos recebendo do país inteiro muita crítica. Existem teses e dissertações que se debruçam sobre a obra do coletivo de autores, a obra original, e fazem crítica. E daí eu quero concordar com o professor Lombardi no que diz respeito à questão da crítica e destacar que quando nós falamos em crítica, nós estamos falando da crítica marxista. E a crítica marxista, ela tem pontos fundamentais a serem observados. E esses pontos fundamentais a serem observados foram desenvolvidos pelo professor Demerval Saviani naquele livro, me ajudem, da consciência, do senso comum à consciência filosófica. Ali você tem os elementos centrais de uma crítica marxista. Nós temos também a contribuição do professor Luiz Carlos de Freitas sobre o que é uma crítica marxista. E na tese de doutorado da Joelma, ela apresenta uma sistematização de vários autores, inclusive internacionais, para recuperar o que é uma crítica marxista. E nesse sentido, portanto, o nosso ponto de partida, assim como o da pedagogia histórico-crítica, é a crítica ao real concreto. E aí, nós estamos formulando nos últimos anos as críticas que batem de frente no pós-modernismo, que é um dos nossos principais adversários. E o pós-modernismo eu caracterizo a partir de 3 referências que são explicitadas pelos pós-modernos. Os pós-modernos dizem para nós: a crítica de vocês a nós não procede porque vocês não leram direito o que nós escrevemos e não entenderam o que nós escrevemos. Vocês têm uma interpretação sobre o que nós fazemos e escrevemos
E, portanto, ela não pode ser a única e a verdadeira, porque existem outras interpretações. Eles estão batendo firme em nós porque dizem que os marxistas criticam os pós-modernos porque partem de uma determinada concepção de ciência e sustentam a tese de que a ciência e seus critérios, como por exemplo a verdade, é relativa. É relativa. E nós sustentamos o contrário. A verdade não é relativa. Nós caracterizamos, portanto, os pós-modernos como aqueles que querem negar a ciência e a verdade. Mas caracterizamos também os pós-modernos como aqueles que estão contribuindo fundamentalmente para a construção da terceira via. A terceira via que nega que nós estamos vivendo um processo revolucionário. A terceira via que diz que o que é preciso fazer é humanizar o capitalismo. Portanto, do ponto de vista tático, eu estou encaminhando para terminar, para debater. Do ponto de vista tático, eu considero fundamental nós nos debruçarmos para três que eu considero pontos nevrálgicos que nós precisamos dialogar. Nós que defendemos a metodologia específica da educação física com a teoria pedagógica histórico-crítica. Esses três pontos dizem respeito a contribuir para que se supere a visão equivocada de que a teoria pedagógica histórico-crítica é conteudista. Porque esta crítica ainda perpassa hoje essa abordagem. Nós podemos contribuir e temos contribuído ao tratar um objeto específico, a cultura corporal, para superar esta perspectiva. E como é que nós vamos superar esta perspectiva? Com as contribuições que nós vamos levar, estamos levando para o interior da escola, para entender efetivamente e avançar no conceito de cultura corporal. De cultura corporal, sem dividir corpo e mente. E daí dialogando fraternalmente com o professor Saviani sobre qual é a contribuição que pode advir do campo da cultura corporal para formar o ser humano. A formação do ser humano capaz de compreender, entender, explicar e agir no mundo não passa por nós dominarmos determinadas práticas corporais e exercitá-las para nos dar condicionamento físico. Portanto, nós temos que dialogar, levar e avançar nessa compreensão do que é a cultura corporal, que vai nos permitir entender que os conceitos mais avançados e mais elaborados passam pela dimensão da cultura corporal. E com isso nós atacarmos de frente aqueles que nos colocam no quintal da escola, como se nós fôssemos uma disciplina de segunda ordem, de terceira ordem, de última ordem, que tem que ser extirpada da escola porque tira o tempo pedagógico necessário para estudar as disciplinas consideradas clássicas. Então, nós precisamos avançar nessas formulações. Nós precisamos avançar nas formulações no que diz respeito para poder contribuir com as críticas que estão sendo feitas. E aí, semana passada ou retrasada, numa das aulas do professor Saviani, pela internet, ele fez colocações que eu acho que são respostas. Vocês podem observar que os movimentos de luta social no campo, quando fala na teoria,
pedagógica, histórico-crítica, levando os fios de cabelo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós nos indagamos, dialogamos e fomos saber por quê. E aí o movimento de luta social diz: a teoria histórico-crítica é uma teoria escolar. E o professor Demerval Saviani, semana passada, onde ele vai falar sobre a teoria histórico-crítica e sua contribuição para as lutas sociais, para os movimentos de luta social, para os movimentos populares, ele vai dizer: a teoria histórico-crítica não é somente uma teoria escolar, é uma teoria da educação em sua mais ampla acepção, o que se patenteia na definição da educação como o ato de produzir, direta e intencionalmente em cada indivíduo singular, ele falou isso, a humanidade, que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. E aí ele diz: por isso, os 5 momentos que caracterizam o método geral descrevem o movimento. O geral é da minha autoria. O método descrevem o movimento da educação nas suas diversas formas e não apenas na forma escolar. E nós, professor Demerval Saviani, estamos levando uma contribuição importantíssima nesta linha. E hoje nós já temos por dentro, não só nós, o professor Zézio, do trabalho do Luiz, nós já temos por dentro dos movimentos de luta social a consideração de que a teoria pedagógica mais avançada no nosso país é a pedagogia histórico-crítica. Outro ponto crítico, portanto, que nós podemos no diálogo contribuir para avançar no que diz respeito às formulações a respeito da teoria educacional do nosso país. A partir do que? Da metodologia específica da educação física. Muito bem, vou encerrar. Eu reputo que nós que não abandonamos o materialismo histórico dialético, que não abandonamos o projeto histórico socialista como projeto de transição, que não abandonamos a perspectiva de formação humana omnilateral. Nós temos sim uma teoria de base marxista alicerçando as nossas formulações. E no terceiro EBEM, o professor Demerval Saviani trouxe para nós essa contribuição importante para resgatar toda a obra, as principais obras de Marx e Engels e os estudiosos da obra de Marx e Engels para reconhecer, sim, existe uma pedagogia socialista. E quem elaborou de maneira mais avançada as contribuições de Marx e Engels no campo da educação foi o professor Zézio, cuja obra circula entre nós, cuja orientanda hoje trabalha conosco e está introduzindo no programa de pós-graduação um salto qualitativo na formulação dos estudos rigorosos, dos clássicos, para que a gente compreenda o que é isso teoria marxista, o que é isso teoria educacional, para que a gente possa, assim, formular a metodologia específica. Eu reputo também que, terminando, mesmo, as pessoas acordam, que nós temos que dialogar com os formuladores da teoria pedagógica histórico-crítica a respeito dos pilares. Eles dizem, e nós temos acordo, temos que bater de frente nos pilares centrais
da proposta mundial de educação da classe trabalhadora, que visa desqualificar a classe trabalhadora do processo de formação. Portanto, os pilares, aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer, tem um contraponto. E esse contraponto que nós estamos elaborando são a formação humana unilateral, a consistente base teórica marxista para essa formação, a consciência de classe, a formação política e a organização revolucionária. Eu poderia passar agora em cada item desses, falando 1 hora em cada item, mas não vou fazer isso porque as regras do jogo não são essas. Eu só quero destacar o último ponto, que é o mais polêmico. Professora Celi, como é que a senhora vem falar de organização revolucionária no período de descenso da classe? Como é que a senhora vem falar de organização revolucionária dentro da escola? E aí nós recuperamos Strack e os 3 pontos centrais da obra de Strack para formar um outro homem. E esses 3 pontos centrais da obra de Strack são o trabalho como princípio educativo, a autodeterminação dos sujeitos e o trato do conhecimento por sistema de complexos. Gente, acordem, porque o desafio daqui para frente é ver qual é a contribuição da cultura corporal na consolidação de um projeto educacional que não é hegemônico, mas tem que ser construído porque a classe está em movimento, a classe está em confronto, nós estamos em condições pré-revolucionárias e vai chegar a hora que serão alçados aqueles que não abandonaram a classe e eles terão acumulado os elementos fundamentais para que a classe dê o passo à frente que tem que dar na sua organização. Então esses são os pontos que eu trago nesse debate, desses 20 anos, reconhecendo com muita alegria que muito fizemos, muito estamos fazendo, mas muito mais farão vocês que têm o futuro pela frente. Cesse tudo o que a musa antiga canta, porque valores mais altos se levantam. Obrigada, Celi. 15 minutos ela doou de presente para o debate, que você doou. Eu nem usei a vaquinha, não, eu finalizei a vaquinha do programa. Bem, então, dado o avançado da hora, nós vamos pedir que as pessoas que queiram fazer as suas intervenções, que seria importante dar o nome ou se identificar, porque eu não conheço todas e todos que estão aqui, mas vamos fazer em bloco de 3 pessoas, 3 perguntas ou interposições, e os 2 se recordam. Acho que se nós fizermos 3 blocos de 3, poderemos avaliar se podemos encerrar ou, pelo tempo que nós vamos ter, continuar com mais algumas intervenções e fazer um bloco final de encerramento. Então, os primeiros 3 inscritos, por favor. É importante identificar-se com o nome, o local, porque está sendo gravado. Flávio.
Boa noite a todos, eu me chamo Flávio Santana, sou professor da rede municipal aqui de Salvador, professor de Educação Física. Me formei pela Universidade Federal da Bahia, sou membro do grupo LEPEL e queria dizer que me sinto muito feliz com esse evento desse tamanho, do coletivo de autores, da pedagogia histórico-crítica, culminando com o nosso festival de ginástica, que eu vi caminhar pequeno no Centro de Esportes e hoje se torna esse evento nacional, com expressões da nossa ginástica dentro da escola pública. E queria trazer aqui para o debate uma reflexão no sentido do seguinte: as contribuições que a educação física pode trazer dentro da referência da pedagogia histórico-crítica para a composição do currículo escolar, para a composição de uma prática pedagógica dentro da escola. Eu acredito que quando a educação física, ao tratar da cultura corporal, busca sistematizar esse conhecimento, busca trazer para as nossas crianças práticas corporais que foram organizadas e sistematizadas pela humanidade, e que essas crianças, podendo acessar esses conhecimentos sistematizados, conhecimentos que foram objeto de sistematização científica, a exemplo da ginástica, a exemplo da luta, a exemplo dos jogos, essas crianças podem acessar o que de mais avançado nessa área foi produzido, e essas crianças e jovens poderão se autodeterminar a serem novos produtores dessas práticas, a produzir novos conhecimentos e a também contribuir para o processo contínuo de produção do conhecimento dentro dessas áreas. Então, dentro dessa contribuição, a gente acredita que quando a gente trata pedagogicamente dos conteúdos da cultura corporal na escola, a gente contribui para o avanço da produção do conhecimento dentro da nossa área e fora da nossa área também. Quando a gente traz o exemplo do nosso trabalho planejado, estruturalmente elaborado, a gente busca dar o exemplo pedagógico aos nossos colegas e também aos estudantes de que é possível se ampliar as referências e elevar o pensamento teórico dos estudantes a partir da educação física. Coisas sempre sobre por favor, você. Pode ser? Eu posso fazer também. Boa noite a todos, eu sou Jason, sou professor de Educação Física, sou membro do LEPEL Paraíba. Queria agradecer ao professor Celi pelo momento maravilhoso que eu estou vivendo aqui hoje, comemorando esses 20 anos, o professor Demerval na fala também. Nós organizamos no LEPEL Paraíba 2 grupos de estudo hoje, no encaminhamento da rede, o grupo de estudo de prática pedagógica, e o grupo de estudo sobre o método, o qual eu e a professora Aura Augusta, que se encontra ali, sentada, tomamos a liberdade de coordenar esse grupo. Na última discussão de encerramento do ano, na discussão do grupo, nós entramos num debate que o Cipriani tocou, que é a discussão do trabalho, material, do trabalho imaterial e a identificação do trabalho do professor a partir
da produção do trabalho, esse trabalho sendo produzido e consumido ao mesmo tempo do ato de produção. A discussão que a gente entrou lá foi num debate com um professor do serviço social que vem discutindo já há algum tempo o trabalho a partir da ontologia do Lukács, em que ele se pauta na discussão da leitura imanente, ortodoxa, identifica o sujeito revolucionário a partir do trabalho enquanto relação homem-natureza e, portanto, considerando o professor, a atividade do professor, como não trabalho. Pela sua fala, me parece que a via é outra, inclusive a via que eu me sinto mais à vontade de trabalhar. A pergunta é mais ou menos o seguinte: quais os critérios, quais os argumentos que você sustenta, que dão sustentação, que você levanta, que dão sustentação à opção pela leitura pela leitura do capítulo 6º inédito, da 4ª edição do Capital, traduzida lá por Kautsky? Quais são esses argumentos? E a partir desses argumentos, que tipo de conclusões se tira para, de certa forma, entrar no embate com essa outra concepção? É algo que a gente vem se debatendo muito. Eu tenho uma opção, mas não tenho isso tão resolvido na minha cabeça. Eu me debato um pouco na minha prática. E isso, de certa forma, se reverbera dentro do próprio grupo de estudo. Então, obrigado. Boa noite a todos. Não tem inscrito que tenha se pronunciado. Alguém gostaria de se inscrever? Boa noite a todos. Meu nome é Itamar, eu sou professor de Educação Física da Rede Estadual de Ensino e também da UNEB Campus 4 Jacobina. Eu não poderia perder a oportunidade de, neste momento, procurar estabelecer um diálogo com o professor Derneval Saviano. A minha pergunta vai muito na direção do colega que acabou de fazer aqui, e diz respeito a essa polêmica que o Sérgio Lessa vem trazendo em relação à categoria trabalho. Minha pergunta para você, Saviani, para o senhor é a seguinte: essa discussão sobre a categoria trabalho material, trabalho não material, quais são as implicações que o senhor vê do ponto de vista da organização da classe trabalhadora? É uma discussão importante, relevante, ou é uma discussão muito no campo acadêmico, né? E uma outra questão é que eu gostaria que o senhor explanasse um pouco melhor sobre aqueles 5 elementos do método da pedagogia histórico-crítica: prática social, problematização, instrumentalização, catarse e a volta à prática social. Vamos agora então passar para Celi, fazer um comentário sobre as 3 questões. Eu gostaria de me posicionar de saída sobre essa polêmica a respeito da questão da consideração do trabalho material e imaterial e como o professor Derneval Saviani apreendeu isso, como ele, a partir desses argumentos, então, formula a pedagogia histórico-crítica. Esse debate ele está instalado no nosso país e ele é desencadeado, no meu ponto de vista, a partir de alguns pontos cuja divergência diz respeito mais à fonte, a que parte da obra de Marx foi considerada para formular o que é trabalho material e trabalho imaterial. Eu me posiciono
posiciono no sentido de entender que os argumentos que o professor Demerval apresenta, eles são argumentos consistentes em relação à questão do que é o trabalho material e imaterial e correspondem efetivamente à elaboração que Marx coloca a respeito do que é o trabalho material e imaterial. E entendo que as formas que o trabalho assume, ao longo da história da humanidade, elas precisam ser compreendidas nesse momento histórico para que a gente possa efetivamente distinguir o que é o trabalho imaterial e o que é o trabalho material. Mas, na essência, está o trabalho. E, nesse sentido, portanto, eu entendo e defendo também que o trabalho é princípio educativo, porque, na essência, independente das formas que ele vai assumir, trabalho alienado, trabalho assalariado, de acordo com os modos de produção, na sua gênese histórica, nós temos aquilo que é o fundante e o determinante do ser social, o trabalho, que é fruto do homem e sua relação com a natureza, com os outros seres humanos e consigo mesmo. Portanto, a minha posição nesse momento histórico é defender o trabalho dentro dessa perspectiva, conforme o professor Saviani apresenta, e defender o trabalho como princípio educativo. Eu me posiciono contra, a gente teve uma polêmica aqui com o professor Lessa, ele veio para cá uma vez, ele começou dizendo para nós, o trabalho é deseducativo. E, portanto, ele não admite que o trabalho seja princípio educativo. Então, me posicionar assim. Aí, as duas perguntas que foram mais dirigidas ao professor Demerval Saviani, então toco nisso. Mas eu quero destacar do Flávio Santana, que foi professor também no nosso departamento e que vem fazendo um trabalho extremamente interessante destacar da questão que ele coloca para a gente, que a cultura corporal ela vem sendo negada no interior da escola, e agora nesse exato momento em que a gente vê uma ascensão a nível internacional